Essa é ótima. Minha data prevista do parto mudou do dia 30/12 para dia 8/1. Estou com 35 semanas. Qual devo considerar a mais certeza? A primeira. Sempre a primeira. Quem já me acompanha há mais tempo aqui também já sabe. Olha, gente, idade gestacional não muda ao longo da gestação. O que acontece? Eu vou explicar rapidamente para vocês. Se eu tenho um bebê que tem uma genética de crescer mais, e eu comparo esse bebê com outro bebê, né? E da Shane deu certo na morfológica de primeiro. Que bom, não confie. Não, confia desconfiando, entendeu? Confia desconfiando. Então vamos lá. Vamos voltar aqui à pergunta, né? O que acontece, gente? Eu não tenho como comparar um bebê com uma genética para ser grande com um bebê com uma genética para ser pequenininho e dizer que porque um bebê é maior, ele tem mais idade gestacional. Porque um bebê é menor, ele tem menos idade gestacional. No iniciozinho da gravidez, quando a gente mede o embriãozinho, todos os embriõezinhos de pais gigantes e de pais nanicos vão ter mais ou menos o mesmo tamanho. Essa variação da genética não se aplica tanto. E por isso que o ultrassom de primeiro trimestre é mais confiável em relação à idade gestacional. A gente saber há quanto tempo esse bebê está se desenvolvendo. Porque, de fato, aquele tamanhozinho é mais regular entre todas as pacientes, entre todos os bebês. Então, realmente, bebês com aquele tamanho provavelmente têm aquela idade gestacional sem uma variação de uma semana a mais, uma semana a menos, mas pouca coisa, tá? Só que o que acontece? Quando os bebês vão crescendo, cada vez mais a genética deles vai pesando. E aí tem bebê que é geneticamente maior e tem bebê que é geneticamente menor. E aí tem bebê de 40 semanas que nasce com 4 quilos e tem bebê de 40 semanas que nasce com 3,2 kg, com 3,5 kg. E isso é genético, não quer dizer que um é gordo demais e nem que o outro é magro demais. Isso é genético do bebê. Só que se eu for fazer uma ultrassom com 40 semanas, daquele bebê que pesa 4 quilos, eu vou dizer que ele tem mais do que 40 semanas, porque na média os bebês têm 3.800. Eu tô chutando esse valor, tá, gente? Mas é mais ou menos isso. Na média, os bebês com 40 semanas têm mais ou menos uns 3,8 kg. Então, se eu vejo um bebê normal, saudável, que está pesando 4 quilos, e eu não sei a idade gestacional, eu vou falar assim, talvez esse bebê está um pouquinho acima da média, então talvez ele tenha 41 semanas. Ou, por outro lado, se eu pego um bebê de 3,5 kg com 40 semanas, eu olho para ele e falo assim, não, ele está muito pequenininho, não deve ser de 40 semanas, porque na média os bebês de 40 semanas têm um pouco mais de peso do que isso. Só que no final das contas, gente, esses dois bebês têm a mesma idade. E por que acontece isso? Porque no final da gestação, o peso da herança genética já pesa muito sobre o bebê. Então, bebês que têm mais idade gestacional, ou melhor, bebês que têm uma genética para crescer mais vão ficar mais gordinhos. Bebês que têm uma genética para crescer menos vão ficar mais magrinhos. Mas eles, o tempo não passou diferente para eles. Ou veja bem, né? Porque tá travando, amor? Dá uma olhadinha, amor, se tá travando. As meninas estão falando que estão travando aqui. Deixa eu ver. Aqui parece que tá tudo certo com a internet. Alguém tá certo? Alguém tá travando aí também, gente? Ou foi só com a Bruna que tá travando? Fala pra mim. Mas enfim, gente, eu acho que deu pra gente entender que no final das contas, no início da gestação, a carga genética pesa muito pouco. Então, todos os bebês... que bom. Obrigada, Rosana. Tá ótimo. Então, todos os bebês no iniciozinho medem mais ou menos a mesma coisa. No final, não. Essa variação é maior. Por isso que a gente sempre confia na idade gestacional no início da gestação. Afinal de contas, um bebê ele tem uma idade cronológica, né? Assim, não é porque ele ganhou mais peso que ele pulou de série no ano e que pulou de 40 semanas para 41, tá? Isso não existe, tá bom?